Precisamos urgentemente falar sobre intercessão. Mas será que conhecemos a verdadeira importância da intercessão? Será que estamos intercedendo corretamente? Fique comigo nesse vídeo e bora descobrir os mistérios da intercessão que funciona. Intercessão é nada menos do que a chave que move ou retém a mão de Deus a favor de algo ou alguém. Interceder significa literalmente mediar ou fazer mediação. A prática de interceder está em você se colocar no lugar do outro e pleitear, defender, guerrear em espírito por ele e pela causa dele. Deus procura intercessores. Muitas vezes, os intercessores são tudo o que Deus precisa para ser movido a abençoar uma pessoa. Vamos ler o que está registrado em Ezequiel 22, do 23 ao 31, a fim de conhecermos e entendermos melhor o que se passa no coração de Deus a respeito desse tema. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes são como lobo que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado coisa alguma. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante a mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém não achei ninguém. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça. Nessa passagem, Deus fala sobre o pecado que havia dominado todos os níveis da nação de Israel. Profetas, príncipes e sacerdotes haviam se corrompido. Então Deus desabafa: procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que assim eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Que declaração chocante! Deus buscou apenas um homem que intercedesse por toda aquela gente, mas como não encontrou, ele teve que descarregar seu juízo. Essa passagem bíblica nos mostra com clareza como Deus precisa de intercessores e como é frustrante para Ele quando os intercessores não são encontrados. Jesus foi e continua sendo o maior de todos os intercessores. Ele se apresentou diante do Pai em nosso lugar, e não fez isso apenas com palavras e orações, mas com o seu próprio sangue. Jesus, enquanto estava vivendo na terra, praticou muita oração, especialmente intercessão. Na Bíblia, nós encontramos o Mestre, por exemplo, chorando sobre Jerusalém.
No Evangelho de João, e capítulo 17, vemos Jesus intercedendo intensamente pelos discípulos que haveriam de passar por muita tribulação. Mas o ponto alto da intercessão de Jesus teve lugar na cruz, quando ele literalmente ofereceu a sua vida em favor da nossa. Com Jesus, aprendemos princípios importantes sobre a intercessão. E um deles é que a intercessão requer um envolvimento de coração. Jesus não se apresenta friamente diante de Deus para interceder com outros. Ele envolvia o seu coração nisso. Muitas vezes, nossa oração intercessora pode não resultar no efeito esperado, pois clamamos ao Senhor com toda a calma, sem fé, sem urgência nenhuma, enfim, sem coração. Amado, quem vai compor o ministério de intercessão precisa envolver o coração nesse ministério. Tem que ser como Jesus. A intercessão exige sensibilidade à voz de Deus. Muitas vezes, para uma intercessão profunda, precisamos de ter intimidade com o Pai. Quando Jesus alertou a Pedro sobre as lutas que ele teria que passar, suas palavras foram: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Note que Jesus havia recebido uma revelação do Senhor. Ele ficou sabendo o que estava para acontecer e já havia orado por Pedro. Essa qualidade é muito importante na vida de um intercessor. Ele precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Muitas vezes, um intercessor vai orar antes que os fatos aconteçam e com sua oração evitará tragédias e conquistará bênçãos. Você, intercessor, deve se preparar para ouvir melhor a voz de Deus. Um grande problema dessa geração está no fato de que tem havido mais bocas do que ouvidos na igreja. Lemos na Bíblia que Samuel disse ao Altíssimo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porém, hoje a igreja parece estar dizendo: Ouça, Senhor, porque o teu povo fala. A intercessão não leva em conta o mérito do receptor. O objeto da intercessão pode ser desprezível. Você pode interceder por um rebelde, vilão, por um criminoso, não importa. Da cruz do Calvário, no seu maior sofrimento e humilhação, Jesus fez uma oração para aqueles que estavam o matando. A oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso revela um coração movido pelo amor. Apesar da maldade e da crueldade das pessoas, um intercessor clama a bênção de Deus por eles. A intercessão deve ser um estilo de vida. Em Hebreus 2, Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote. Isso significa que, como sacerdote, Jesus permanece diante do Pai em constante intercessão por nós. Isso é muito significativo, porque nós também somos designados como sacerdotes. Em 1 Pedro 2, lemos que somos sacerdócio real, ou seja, todo crente tem uma responsabilidade sacerdotal. O que significa isso? Significa que temos a obrigação de trazer a vontade de Deus aos homens
elevar as necessidades dos homens a Deus, pois essa é a função básica de um sacerdote. Se este vídeo foi bênção para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu comentário. Deixe seu like aqui no vídeo. Curta e compartilhe à vontade. Inscreva-se já no canal e ajude-nos a levar a palavra de Deus até os confins da terra.